A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui, eu me chamo irmão Douglas. Vou trazer um pouco da mensagem sobre a manifestação de Deus na terra. E procurem prestar muito atenção do que eu vou dizer aqui, entendeu? É muito polêmico para quem não entende, entendeu? Mas pela inspiração de Jesus Cristo em minha vida, pelo ensino que Ele tem me ensinado a caminhar nos caminhos dele, mesmo tendo as minhas recaídas, as minhas quedas, mas o que Jesus tem me ensinado é a perseverança, que a perseverança ela gera experiência e experiência gera esperança. Então, o que Jesus tem me ensinado na minha caminhada é isso. Mesmo eu sendo uma pessoa que procuro se libertar, procuro me esforçar para que eu possa morar no céu, é necessário se esforçar. Amém? Preste muita atenção do que eu vou dizer aqui. Fala sobre a manifestação de Deus, né? Antigamente os sinais de Deus já tinham acontecido através dos seus profetas, mas ele prometeu estar conosco aqui na terra. Então o que eu vou trazer aqui é sobre a manifestação, a promessa que ele tem falado. Se fala lá em Isaías 7, versículo 14. Gente, vamos lá. Isaías 7, versículo 14. Amém, irmãos? Isaías 7, versículo 14. Diz assim, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Só esse versículo, entendeu? É sobre uma promessa que o Senhor tem falado ao povo de Israel, a qual se cumpriu, né, há mais de 3.000 anos atrás. E o que eu vou lhe falar é sobre as promessas que ele tem falado, né, e vem se cumprindo, né. Lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18, olha o que diz lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor mesmo falou:
que ele ia dar um sinal, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então esse era o sinal que Deus ia visitar o povo de Israel. Mas como que Deus ia visitar o povo de Israel? Se Deus é espírito, assim como diz as escrituras em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então não tem condição Deus estar na terra. Não tem condição. Então o que ele fez? Ele, no capítulo 1 de Lucas, vamos lá no capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas, versículo 35, diz assim, ó: E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isto também o anti-santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus? Será que Deus tinha filho na eternidade? Ou ele mesmo fez na hora? Porque na eternidade, em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Não está falando de outro Deus. Em Gênesis e Apocalipse não fala de outro Deus, né? E lá em Isaías 44, 6, olha, preste atenção. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6, só um minuto, diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então, não existe outro Deus além dele, só existe um. Então, o que aconteceu nessas horas foi que Deus se manifestou em carne. E Deus não mandou ninguém. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus deu o seu único filho, unigênito, quer dizer, único, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vamos aqui. Deus deu o seu único filho. Então a Bíblia diz que na eternidade Deus tem filho? Eu acho que não. Por quê? Porque a Bíblia não mostra que Deus divide a glória dele com outra pessoa. Deus não mostra isso. Por quê? Porque ele mesmo falou nas Escrituras, lá, acho que é Jeremias, ele mesmo fala em Jeremias, em Isaías, ele diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória não darei a outro, e nem meu louvor às imagens de escultura. Então, não existe outro Deus além dele. Então Jesus Cristo era o próprio Deus. Significa que o Espírito que o gerou em Maria era apenas um corpo, um templo, para que
o Espírito, que era Deus, fazer morada. E ele viesse à terra. Porque em espírito ele não tinha condição. Por quê? Porque todos aqueles que vissem ele, eles eram consumidos por causa do pecado. Então, ele mesmo fez seu corpo e habitou e veio à terra. Como, irmão? Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8, diz lá, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8. Olha aí. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecidos em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, esse Deus que era rei, deixou de ser Deus, deixou de ser rei, para ser servo. Então aqui, irmãos, tudo indica que era o Criador manifestado em carne. Pode ser que você pegue um versículo de Gênesis, capítulo 1, 26, que ele façamos o homem, que ali o façamos não quer dizer que ele está chamando o Filho ou o Espírito para fazer um homem. Porque Deus, que é Deus, ele não precisa de outro Criador para formar um homem. O Pai vai fazer a cabeça, o Filho vai fazer as pernas e o Espírito Santo faz o corpo. Não existe isso. Isso não existe. A Bíblia relata de um Deus que criou os céus e a terra, que criou eu e você na terra. Então, não existe na Bíblia outro Deus além dele. É por isso que o diabo hoje faz as pessoas negarem a Cristo, dizendo que Jesus Cristo não é o Espírito Santo que mora em nossas vidas, porque ele mesmo falou no Evangelho de João aos apóstolos, que diz lá em capítulo 14, no versículo 17, ele mesmo fala falando de si mesmo e não de outra pessoa. Ele mesmo fala, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, quer dizer, ele não enxerga. Mas vós veste, porque habita convosco, ele falando com ele mesmo, dele mesmo, e estará em vós. Quer dizer, o Espírito da verdade, só existe uma verdade na Bíblia. Não existe duas ou três verdades, nem quatro verdades. Só existe uma verdade na Bíblia que se relata, que testifica, é de Jesus Cristo. Que lá em João 8, versículo 32, ele mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando de quem? Está falando de outro Deus? Não. Ele não está falando de outro Deus. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não enxergam. Porque não conhecem. Porque se conhecesse, o receberia. Então o que acontece? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê. E ele mesmo falou para os apóstolos: mas vós veste, porque habita convosco. Ele está falando dele mesmo. E estará em vós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os apóstolos conheceram a verdade. Jesus Cristo.
João 14,6. Evangelho de João. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que ele está falando aqui, irmão, é que ele, como homem, ele ensinou e nos ensina até hoje a ser filho obediente e não rebelde. Ele ensinou a caminhar nos passos dele para morar no céu. Por isso que Paulo, Pedro falou lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele fala lá: seja vós santo, que eu sou santo. Então, a gente tem que entender que Jesus Cristo, ele é o teu Criador, o meu Criador, ele é o teu Pai, ele é meu Pai, entendeu? Ele, na sua humanidade, ele é o próprio Filho. Porque ele se esvaziou e ficou como filho. Porque se ele quisesse acabar com os poderosos da terra, ele acabaria. Mas o propósito dele não era nada disso. O propósito dele, sabe o que era? Era salvar a minha vida e a sua vida. Salvar o povo de Israel. Mas como ele endureceu os corações do povo de Israel, como ele endureceu os corações do povo de Israel, ele veio para nós e nos salvou. Pregou o evangelho da salvação dos gentios, que são os gentios. Então, nós estamos aqui. Então reconheça isso. Jesus Cristo é o único e Salvador e Criador. Ele é o único e não existe além dele outro. Então aqui está falando da manifestação dele, entendeu? A manifestação dele. Escreva isso, viu, irmão? Eu posso ter errado alguns versículos, mas com certeza está na Bíblia, porque ele tem me ensinado, sabe o quê? É andar nos caminhos dele, a ser obediente. Um Deus que deixou de ser Deus, se esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo para salvar a nossa vida. Irmãos, que Deus abençoe, que esse vídeo seja compartilhado a todo mundo. E tem mais ainda, não vou encerrar, vou pregar sobre libertação, o que é libertação, como se libertar, entendeu? E sobre jejum, sobre o nascimento de Jesus, sobre salvação. Tem muita coisa por aí. Nos ajude para que esse canal continue ainda de pé e que Deus abençoe. Amém?